caríssimos estudantes! Bem-vindos a mais uma aula dos nossos aprofundamentos, né? Agora a gente dando continuidade aí às nossas aulas. Eu sou a professora Fabiana e ao meu lado, apenas maravilhoso, né? Rei da Sociologia, Thiago Lazzarin. Rei da Sociologia, hein? Olha filosofia só. E quiçá o mundo. Não, rei não, né? Você, então, é a rainha, não é melhor ser chamada de princesa da Sociologia? Ah, você quer ser princesa? E aí você é o princeso. Princeso, isso. Então, somos os princesos. Princesa da Sociologia, Fabi. Muito obrigado. O princeso da Sociologia, Thiago. Perfeito. Para mais uma aula do nosso aprofundamento maravilhoso de aspectos socioculturais da alimentação, né? Então, agora a gente vai entrar na parte de desenvolvimento. A gente já teve as nossas duas aulas de introdução. E para a gente começar, vamos fazer aquela burocracia básica, né? Que é passar as informações. E aí a gente começa o nosso conteúdo. Então, vai aparecer aí para vocês, a gente está falando do aprofundamento à cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. E o componente curricular, os aspectos socioculturais da alimentação. A gente tem aí, que é o nosso componente de número 5. Se vocês quiserem, vocês podem baixar o material depois, né? Ele tem tanto essas introduções explicando aí o componente, assim como os nossos eixos estruturantes, né? Que é investigação científica e processos criativos. Ali tem o descritivo das habilidades, né? Para quem quiser. E também as nossas habilidades, né, específicas da área, que também estão aí, se vocês quiserem, só baixar o material e tá tudo ali descrito. E pra gente começar, a gente vai voltar num assunto que a gente gosta bastante, né, de martelar, que é o seguinte: pra gente falar sobre investigação científica e principalmente sobre a investigação científica em relação à cultura, né, aos aspectos socioculturais, a gente tem que partir do princípio que as ciências humanas são sim uma ciência e não apenas achismo. Então, tipo, você que tá fazendo comentários aleatórios na rede social sobre a sua opinião sobre os conflitos globais. Globais, isso mesmo, né? No caso, isso não te faz um sociólogo, um historiógrafo, isso não faz um historiador, né? Um geógrafo, enfim. Só faz alguém que tá opinando na internet. Mas quando você fala de alguém que tá ali no seu papel como sociólogo, historiador, geógrafo, filósofo, você está falando de alguém que dá ali baseada nas ciências, né? Porque somos cientistas, né, Ti? Não é nem questão de ser melhor ou de ser pior, né? Na verdade é o fato de que a ciência ela é uma comunidade. Então, quando a gente faz uma pesquisa dentro do âmbito da ciência, as opiniões elas são revisadas, confrontadas, existem pareceres e tudo mais. Daí a sua opinião não é a sua opinião, é uma coisa objetiva e que é comentada, analisada por um grupo de pessoas. Então, essa qualidade de opinião não é que é melhor ou pior, ela é diferente da opinião do senso comum, não é? Exato, né? A gente já falou outras vezes, né, que o senso comum, ele é importante, né? Ele é muitas vezes a base, né, o princípio onde a gente formula as nossas primeiras hipóteses, mas a gente gosta de bater nessa tecla, por quê? Porque muitas vezes quando você acha que muitas vezes as ciências humanas no geral, elas são um viés de opinião, a gente começa muitas vezes a ouvir coisas e levar como realidade opiniões que não necessariamente têm embasamento. Porque é aquilo, eu estar aqui dando aula, né, com base ali em aspectos científicos, trazendo para vocês teóricos, né, eu e o Ti, é uma coisa do que eu estar sentada com vocês num restaurante e falando besteira sobre a minha opinião pessoal, né? Então, a gente gosta de ter isso porque muitas vezes eu vejo ainda na internet essa questão de que humanas é ponto de vista. E assim, é bom ter opinião, né? Eu acho legal ter opinião, mas também é aquela frase do Raul Seixas, né? É melhor ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quer dizer, as pessoas vivem muito na nossa sociedade achando que a opinião delas é o mais importante do que qualquer outra coisa. O que vale é a opinião delas e é isso aí. Mas existem muitas pessoas que dedicam esforços de toda uma vida para fazer uma análise rigorosa dos fatos e para fazer isso dentro de uma teoria, com um método, né? Ou seja, essa pesquisa com uma teoria, com métodos, com conceitos. E ela dedica a sua vida a isso e não é para ela, né? Não é uma questão da opinião dela, é uma questão de um trabalho
que serve para toda uma comunidade, para toda uma coletividade. Então isso é diferente, é legal a gente também, tanto quanto opinar, a gente saber ouvir, saber receber essas informações e não só querer pautar tudo com a nossa opinião. Eu acho que é importante porque, assim, existem várias teorias que eu acredito que tanto eu quanto o Thiago, né, eu estou colocando o Thiago nesse balaio, mas eu não perguntei para ele, que são da sociologia, que são das ciências humanas, enfim, que eu não concordo. Não concordo, assim, tem algumas que eu não concordo e algumas que eu não gostaria que fosse desse jeito. Vou dar um exemplo bem besta aqui, tipo, alienação. Eu gostaria que a alienação fosse uma mentira. Eu não gostaria. Tipo, alienação não é uma teoria que eu falo, nossa, que sonho, que maravilhoso. Eu gostaria que a alienação não existisse. Tipo, ela vai contra aquilo que eu gostaria que a sociedade fosse, né, enfim. Mas aí eu tô falando da minha opinião pessoal. Só que o fato de eu não concordar com a alienação, de eu não querer que o mundo seja como a teoria da alienação ela coloca, isso não quer dizer que a alienação ela não seja algo que realmente está acontecendo. E eu dizer que, tipo, eu não gosto, tipo, eu não gostaria que fosse assim, então deixa de ser verdade porque é uma teoria das ciências humanas e eu não considero isso ciência, isso na verdade só está sendo prejudicial para mim, porque eu estou vivendo em um mundo que eu construí na minha cabeça e que não necessariamente está dialogando com a realidade, né? Então, a opinião vai justamente nesse sentido do concordar ou discordar, eu concordo ou discordo, não é muito essa questão de concordar ou discordar. É a questão da gente fazer uma observação, uma análise crítica da realidade e independente da nossa concordância ou discordância, que tem muito a ver com o nosso eu, né? Com esse eu centrado no nosso eu, é diferente disso, tem a ver com informações, com dados, com fatos que vão além da gente mesmo, então precisa ser debatido, né? A gente não precisa ter certeza sobre tudo, reafirmando ali a frase do Raul Seixas, a gente precisa colocar as ideias em movimento para que elas possam ser analisadas, receber outros olhares, e é isso que faz a ciência social, as ciências humanas. Sim, né? E se a gente for pensar, assim como as ciências da natureza, né, as ciências matemáticas e tal, também durante todo esse tempo de existência das ciências humanas, eu não vou nem pegar só a sociologia, eu vou incluir a filosofia junto, que é bem anterior, né, de ter esse formato. Muitas dessas teorias hoje não existem mais, porque elas foram descobertas depois de um tempo que eram falsas, assim, falsas. É meio que aquela ideia. Em algum momento as pessoas acreditavam que a Terra era plana porque a tecnologia e os recursos que elas tinham na época só podia levar a elas muitas vezes a essa conclusão. E que depois isso foi refutado. Muitas teorias das ciências humanas também já foram refutadas, mas também muitas delas, e muitas mesmo, continuam até hoje. E ela é uma ciência em construção, como todas as ciências, né? Então não é porque o Einstein fez lá a teoria da relatividade que parou ali. Tem gente que até hoje estuda, né, e questiona essa teoria para ver se ela realmente continua fazendo sentido com os novos recursos. As ciências humanas passam por esse mesmo processo. Então, e a ciência é muito interessante isso que você falou. Inclusive, você no slide final vai falar de uma... que eu sou curioso, né? Eu fui atrás... Spoilers. É um spoiler, mas é que eu fui curioso e vi o que a Fabi preparou. Ela preparou, então... um slide final com referências de nomes, né? Que estão também no material que o professor recebe. E esses nomes incluem um que é o do Edgar Morin. O Edgar Morin é o autor que fala dos paradigmas do pensamento. E esses paradigmas têm que ver justamente com essa ideia de que essas verdades, elas científicas até, elas são construídas dentro de uma determinada época, de um determinado contexto social, de determinadas condições que a nossa razão ela tem um certo limite, né? Então, e que muitos autores também escrevem sobre isso, o Michel Foucault é um deles, tem o pessoal lá da filosofia da ciência, o Thomas Kuhn, falam coisas que são parecidas, que é o fato de que esse conhecimento ele é descontínuo, né? Ele sofre cortes, esses paradigmas do pensamento eles mudam de época para época, de lugar para lugar, e são, de certa forma, incomparáveis. A gente não pode querer analisar uma sociedade antiga apenas com o nosso olhar de uma forma totalmente externa, né? Para a gente analisar o que acontecia naquela sociedade, a gente tem que levar em conta que o pensamento que foi produzido naquele mesmo contexto era completamente diferente do nosso.
que nós temos hoje por conta das circunstâncias todas que nos cercam, né? E é por isso que muitas vezes a gente fala, né? E eu acho que às vezes fica até meio chato da questão, tipo, vamos falar sobre tal coisa. Mas você leu livros? Você viu essas coisas? Porque muitas vezes é isso, né? A interpretação que a gente dá das coisas, ela é muito diferente. Então, eu acho que é importante a gente começar a entender esse processo e a gente ficar martelando um pouco na cabeça de vocês que as ciências humanas, elas também são uma ciência. Porque muitas vezes, eu falo por mim, aí você, depois você dá a sua opinião. Mas eu acho que assim, e eu quero que você dê a sua opinião sincera. Porque muitas vezes a gente discute assuntos que, por exemplo, vou falar do que tá em moda hoje, que é discutir, tipo, capitalismo e comunismo. E aí, muitas vezes eu vejo a TV, eu falo assim, mas gente, isso não tá escrito em lugar nenhum. Tipo, por causa que a extrema-direita tem a ver com isso. Não, pera, mas calma. Onde você tirou esse plano, né? Isso não está descrito, por exemplo, em Adam Smith. Isso não está descrito, por causa que comunismo, blá, blá, blá. Não, mas espera, Marx nunca falou sobre isso, né? Ou outros teóricos. Então, muitas vezes, essa questão da gente também ficar batendo no pé é porque muitas vezes as ciências humanas hoje, elas também são utilizadas como fake news, muitas vezes. Porque justamente por a gente não entender que, não, pera, vamos entender direito o que está escrito, a gente muitas vezes acaba criando, né, essas fake news. Acho que a lógica das fake news é a inversa da ciência, né? Porque a gente cai em fake news, né? Quer dizer, eu também caio em fake news às vezes, sabia? Todos nós, tá tudo bem. Às vezes a gente vê uma notícia lá e tal e vai embarcando, mas é assim, a ciência ela não pode trabalhar como o processo mesmo da fake news, que é assim... A gente precisa analisar as fontes da pesquisa, né? A gente precisa ver se essas fontes são confiáveis, se tem ali uma apreciação dos pares, né? Tem que ver a pertinência daquele conhecimento, daquela descoberta para um determinado contexto, se aquilo para em pé, né? Então, nas ciências sociais tem muito essa questão da pesquisa empírica também, então a gente tem que se basear em dados que são concretos, não são dados apenas da nossa cabeça, né? Entender justamente, ler os documentos históricos. Então tem muito material que a gente pesquisa para que um determinado tipo de conhecimento, que é o da sociologia, ele surja, né? Já a fake news, ela não opera assim, ela opera pelo apelo irracional que ela cria, né? Então quer dizer, de repente uma manchete sensacionalista, uma coisa... E que é muito interessante, desculpe tomar esse tempo todo falando, mas não toma tempo nenhum. É uma coisa muito interessante, né? Porque eu vi um documentário sobre Steve Bannon, que é um dos grandes pensadores aí dessa lógica das fake news e tudo mais. E nele justamente mostra como que ele operava, né? Não ele, né? Toda a equipe dele com os algoritmos de um tal modo que a pessoa que lia a notícia era aquilo que ela queria ler, né? Ela ia atrás daquela notícia porque era aquilo que interpelava. Então, lógico que ela ia consumir porque era já o desejo dela. A ciência não. A ciência, ela diz coisas que a gente não quer ouvir muitas vezes. Ela vai contra a nossa intuição, ela vai contra a nossa vontade pessoal. Mas isso faz toda a diferença. Então, um índice importante para a gente ter uma maturidade intelectual é justamente a nossa capacidade de lidar com o contraditório, né? De entender que existem outras visões e debater essas mesmas opiniões. E que nem sempre aquilo que a gente toma como verdade realmente é uma verdade, né? E aí, pra gente ilustrar isso, a gente trouxe pra vocês aí um resuminho. E é um resuminho, tá, gente? Não é nada muito aprofundado sobre o que são as ciências sociais, que vai aparecer pra vocês. Então, as ciências sociais, ela vai ser uma área de estudo aí que ela tem como objetivo entender a sociedade em sua totalidade. Por isso que é ciências sociais. Pra gente entender a sociedade em sua totalidade, a gente tá falando sobre várias áreas de conhecimento. Então, a gente chama de ciências sociais porque justamente ela junta várias áreas, né? E ela tem ali como foco os aspectos importantes da sociedade, como a origem, né? Os processos pelos quais essas sociedades passam ao longo da história, o funcionamento dela, então a maneira com que ela é organizada, os aspectos de como ela se desenvolve, né? E lembrando, não é pra dizer, essa se desenvolve melhor, essa pior. É tipo, como ela tá se desenvolvendo, pra onde ela tá indo, né?
as transformações sociais, os conflitos, né? E as características que cada cultura tem. E aí, quando a gente fala das ciências sociais, a gente colocou ali embaixo a antropologia e a sociologia, porque nesse momento que a gente está falando de cultura, são os dois braços aí das ciências sociais que mais nos interessam agora. Mas as ciências sociais, elas conversam diretamente ali com outras áreas. Por exemplo, economia, ciências políticas, psicologia, tá? Muitas vezes a psicologia ela não vem assim, obviamente, não é porque você se formou em ciências sociais que você é um psicólogo, mas obviamente que ela tem que conversar com esses aspectos psicológicos das pessoas, né? Muitas vezes até fazendo um recorte aqui, para dar um exemplo, o Durkheim, ele tem um livro que chama O Suicídio. E esse livro, O Suicídio do Durkheim, ele trata qual questão? Que o suicídio ele tem um aspecto biológico. Sim, existem pessoas que têm transtornos, né, mentais ali que precisam, claro, né, de uma atenção. Mas existem muitas vezes pessoas que são levadas ao suicídio por problemas sociais. Não é que a pessoa ela tinha uma condição biológica pré-existente, né, mas a situação social que ela está inserida levou ela, né, a esse extremo devido a onde ela vive. Então, quando a gente fala das ciências sociais, a gente não está falando da sociologia só, da filosofia só. É uma conversa entre todas essas áreas, né, Ti? É muito legal isso que você falou, né? Porque uma das coisas importantes das ciências humanas e do atual estágio, né, de desenvolvimento dessas ciências é a questão dessa transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, tem gente que fala indisciplinaridade, porque conforme o nosso conhecimento avança, cada vez mais a gente constata que existem limites que devem também ser testados, e esses limites eles só podem ser ultrapassados se uma determinada disciplina reconhecer isso e se abrir e tentar criar pontes com outras disciplinas, outros conhecimentos. Então a gente sabe que o conhecimento da psicanálise ele é muito importante para a sociologia atual, porque uma coisa é você compreender as estruturas econômicas, sociais, o funcionamento da sociedade de uma forma objetiva e tudo mais. Agora tem a questão subjetiva também, de como que o sujeito ele processa esses dados da realidade, né? Então, justamente entender que existe uma certa forma de pensar e de sentir que tem a ver com ciências que também foram longe nisso, né? Estou pensando aqui na psicanálise também, sim, mas tem outras. Então, essa conversa ela é muito frutífera, né? Então, a sociologia dando as mãos para a biologia e etc. Totalmente. Né? E aí, para o que interessa para a gente nesse momento, né, é que lembrando, isso é um aprofundamento. Então, a gente está te dando ferramentas para que justamente você também possa aprofundar ali, né, de acordo com o seu interesse. Mas nesse momento, o que interessa para a gente são duas áreas, que é a área da antropologia e da sociologia, tá? Por sinal, eu gosto muito de ambas, apesar de estar meio tendencioso. Mas o que acontece? A antropologia, né, ela é uma área das ciências sociais, né, ela é uma ciência, a gente pode até dizer uma ciência separada, mas ela está dentro das ciências sociais, que ela vai se dedicar ao estudo do ser humano. Mas do ser humano, em qual aspecto? Todos. Todos. Então, a antropologia, ela vai olhar para o ser humano desde a dimensão biológica. Então, você tem estudos antropológicos, por exemplo, de como a gente saiu do Australopithecus hominídeos até chegar no Homo sapiens sapiens. Quais foram todos esses aspectos biológicos, geográficos, climáticos que levaram a essa evolução do ser humano, né? Então, você tem o aspecto biológico e você também tem os aspectos culturais e sociais. Então, você tem antropologia biológica, você tem antropologia psicológica, antropologia social, antropologia cultural, enfim. Só que o foco da antropologia é o homem. Ela parte do homem para depois ver o resto. A sociologia, eu vou colocar assim, se você achar que eu viajei muito, você me corrige. Eu acho que a sociologia é meio que o caminho inverso. A sociologia, ela parte da sociedade,
né? E aí ela vai para o indivíduo. Então a sociologia, ela já se dedica a compreender pelas formas como a gente interage no coletivo, né? As nossas organizações, os fenômenos sociais, as transformações, inclusive política, enfim. Só que a sociologia, ela faz um pouco do movimento inverso. E é um pouco, tá? Não é exatamente assim. Mas a gente parte do todo, a gente parte do grupo, para que depois a gente possa também analisar aspectos mais individuais, vamos dizer, do homem, assim. Olha, Fábio, eu vou confessar uma coisa para você. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade de fazer essas diferenciações muito taxativas entre antropologia e sociologia. Isso desde que entrei no curso de Ciências Sociais e até hoje, mas eu também não estou sozinho, né? Não. Então, eu sei que, por exemplo, muita gente questiona alguns tipos de diferenças, de barreiras entre uma disciplina e outra. Eu me lembro de ter lido um livro que falava bastante sobre essa diferença do Habermas, né? Ele tem um livro teórico, né? Sobre o discurso, sobre a ação comunicativa, melhor dizendo. E, enfim, nesse livro ele está comentando justamente que a sociologia ela englobaria mais dimensões de funcionamento da sociedade simultâneas. Então, por exemplo, a questão do econômico estaria muito presente na sociologia, as questões políticas integradas, né? Então, quer dizer, a sociologia ela deveria se ocupar igualmente e ter como que eu posso dizer, um aparato que desse conta de analisar a sociedade levando em conta a política, a economia, o econômico e o simbólico também. Quando a antropologia, por outro lado, ela teria mais um enfoque que não prezaria tanto, por exemplo, as estruturas econômicas, mas deveria considerá-las também, né? Sim. A política também, mas teria a ver com outras dimensões do ser humano, né? Também com essa questão do simbólico e tudo mais. Só que hoje, tanto a sociologia quanto a antropologia, elas discutem esses reducionismos, né? Por exemplo, sim, se o ser humano deve ser reduzido à sociedade, ou a sociedade deve ser reduzida ao ser humano. Não. Existe uma dialética entre esses dois polos, né? O individual e o coletivo, né? Enfim. Então é isso que a gente tem também. Mas o que eu posso dizer também é que a antropologia e a sociologia elas têm um campo de estudos bem estabelecido, né? Então, sim, os teóricos de antropologia, que a gente vai ver ao final também, eles estão consolidados, então existe um outro aparato metodológico para fazer determinados tipos de investigação que vai levar a resultados diferentes também, né? Eu acho que assim, é impossível a gente ser, né, reducionista, porque justamente é algo muito amplo, né? Eu acho que para mim, a melhor maneira de separar, né, é ter essa ideia. Porque, realmente, é muito turva essa linha entre antropologia e sociologia, principalmente porque muitas delas estão discutindo o mesmo assunto. Né? Por exemplo, cultura é algo que ambas discutem. Né? Eu tento pensar, né, que para tentar deixar mais claro aí, que é essa questão. A sociologia, normalmente, ela parte do maior para o menor, e, normalmente, a antropologia ela tem como ponto de partida o homem, principalmente se você pega a antropologia biológica, que, né, aí é muito mais focado, né? E então a gente tem aí essas duas ciências, e como a gente falou, as ciências sociais, é óbvio, não tem como você discutir história sem discutir sociologia, não tem como você discutir sociologia sem discutir filosofia, não tem como você discutir filosofia sem discutir geografia, enfim. Elas estão interligadas, né, totalmente, e isso é importante. A gente não pode achar que uma ciência, ela é uma ilha. Né, é uma ilha em que elas não se conversam, Não, as ciências elas só fazem sentido a partir do momento que elas conversam. Porque você, pessoa que está assistindo a gente, assim como eu e o Thiago, a gente não é dividido em caixinhas. Eu sou Fabiana na minha totalidade. Meu corpo, né, se a gente pensando até, pegando a antropologia biológica, meu corpo, a formação do meu corpo, as minhas crenças, o que eu considero verdade, minhas escolhas estéticas, minhas opiniões políticas, filosóficas, enfim, todas elas estão juntas e acontecendo ao mesmo tempo. Né? Não existe uma caixinha. Não, essa Fabiana é a Fabiana política. Essa é a Fabiana da cultura. Esse é o aspecto da... Não existe. É tudo junto e misturado, né? Sim, eu também compartilho dessa opinião, né? Quando eu estava na faculdade, eu gostava mais de sociologia.
Eu gostava mais de antropologia. Eu gostava mais de sociologia, por causa dos livros e tal. Mas hoje eu também... Mas isso é questão de gosto, que a gente até estava criticando no começo da aula, a opinião, gosto. Dane-se isso daí. Só tô falando de mas uma isso coisa... é importante, porque é igual, é essa questão. É diferenciar de que, por exemplo, às vezes a gente vai falar, eu gostava disso. Isso é minha opinião pessoal. Você pode discordar, mas quando a gente fala, por exemplo, que as ciências sociais são uma ciência, enfim, que a gente está passando aqui, essa parte não é a minha opinião, não é a opinião do Thiago. Essa é a parte da ciência. E a gente é feito de opinião. É importante a gente ter opinião. A gente só precisa separar um pouco o que é opinião e o que é ciência. Exato, né? Muito bom. A gente é incrível. Né? E aí, o que acontece? A gente vai voltar e lembrar. Então, a gente falou ali, né, até nas nossas primeiras aulas, o que é cultura, né? E a gente viu que a cultura tem um sentido muito amplo, né? E a gente já viu na primeira série um pouco sobre a cultura erudita e a cultura popular e a cultura de massa. Então, a gente tem a cultura na sua dimensão mais ampla. E a gente tem essas divisões de cultura que a gente pode colocar assim, todas elas são criadas pelo homem, né? Mas existe até algumas questões de que a cultura ela precede o homem em certos aspectos. Mas quando a gente fala de cultura erudita, popular e cultura de massa, já são visões de cultura que a gente pode dizer que são mais modernas, contemporâneas. Talvez essa questão da cultura ela é moderna, né? Uma questão mais pautada a partir do iluminismo também, né? Então é uma longa discussão, né? Essa própria ideia de cultura ela já é meio problemática, mas isso eu vou deixar sem spoilers. Em outro momento, né? Então a gente tem aí a dimensão da cultura, que é que a gente vai trabalhar, essa cultura no sentido mais amplo, mas a gente já viu que a gente, por exemplo, que em algum momento da nossa história a gente também quis fazer essa divisão cultural entre cultura erudita e cultura de massa, né? E aí a gente já discutiu sobre isso, né? Sobre os problemas da gente considerar uma cultura erudita em relação às outras, a gente dá o valor a uma cultura diferente do que a gente dá para as outras, porque primeiro que cultura não tem valor, e eu não tô falando que ela não tem valor, é que tipo, não é um valor mensurável. Toda cultura tem o seu valor, e ele é de valor igual para todo mundo, né? Ela tem o valor para aquela pessoa, então ela não é algo que a gente pode dizer, essa tem mais, essa tem menos, não. É um valor meio que, é o mesmo valor para todo mundo. Né? E a gente tem a cultura de massa, que é justamente com a globalização, internet, fluxos de informação, né? A gente começou a criar culturas, né? Principalmente para que a gente possa consumir essa cultura. Bacana, eu tô curioso daí também para ver aquele slidezinho dos nomes. E aí o que acontece? Qual é a nossa ideia para essa aula, né? E deixar aí o start para a próxima. A gente já viu que a cultura é um conceito muito amplo, mas ela tem ali uma base meio que do que é considerado cultura. Só que o que acontece? Por terem vários teóricos sobre a cultura, a gente tem várias visões e teorias sobre a cultura. Mas como a gente está falando de uma ciência, né? Essas visões de cultura, elas não são excludentes. Excludentes. Elas não são excludentes. Verdade. Elas são convergentes, foi o que o Thiago falou. Também. Então, todas elas estão falando sobre o mesmo assunto, né? São só visões diferentes. Então, elas não são distantes, mas sim olhares diferentes sobre o mesmo assunto. E aí, para isso, a gente vai deixar uma atividade, né? Que é o quê? A gente trouxe aqui o nome de vários teóricos, tá? Isso depois vocês podem olhar os slides com calma, é só baixar lá no repositório. E esses são algumas dicas, mas você pode escolher outros, né? Sobre teóricos da cultura. Então, isso é só uma parte de pessoas que escreveram sobre cultura. E aí, a nossa proposta é que você escolha um desses teóricos ou algum outro teórico também. Às vezes, seu professor tem uma dica assim, ó, chuchuzinho de um teórico, para que você pesquise quem foram essas pessoas e qual a teoria delas sobre cultura, para depois a gente discutir todo mundo junto. Pois é, né? A gente falou aí do Edgar Morin, mas tem muitas leituras legais aí. Eu gosto bastante do Darcy Ribeiro Augusto aí, de novo. Eu gosto Darcy do Malinowski. Civilização Brasileira, ele tem um livro muito legal. Eu gosto do Malinowski. O Povo Brasileiro. Levi-Strauss também legal. É um fofinho. Poxa, o Marshall Salins, ele já é mais contemporâneo, eu gosto muito dele. O Levi-Strauss também, que é um clássico fofo. da antropologia. Gente, é muito legal aí. Eu gosto, o Franz Boas, pioneiro aí da antropologia, né? Um dos primeiros. Exato.
E aí, ó, pra vocês, no final da aula, tem as orientações pro aluno, como o nosso tempo tá correndo aqui, né? Mas é pra justamente você fazer uma pesquisa, e eu deixei um textinho aí que eu achei bem legal pra vocês darem uma olhada, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai pegar, né, os Stross, o Guedes e o Malinowski, só pra dar uma olhada sobre eles, né? Mas não vai atrapalhar a sua pesquisa. Perfeito. Então, até a próxima aula. Até a próxima, né? Coraçãozinho aí, coraçãozinho até a próxima e Coração. coração.